Um jovem universitário está afim de uma mulher desconhecida e quando consegue um encontro, acaba se tornando um pesadelo. E eu sou o EF, e esse é o anime Tokyo Ghoul. Então vamos pra história. A história começa mostrando que a polícia estava atrás de alguns invasores e foi informado que eram ghouls e vemos uma mulher que estava se alimentando de algumas pessoas em um prédio. E chega um cara misterioso que estava atrás dela e quando ele vai pra cima dela, sai um tipo de tentáculo das costas deles e ela foge. E ela pega o alicate do cara e vai embora. E agora vemos uma reportagem falando que encontraram vários corpos e foi identificado que eles foram atacados por ghouls. E conhecemos Kaneki e Hide. E Kaneki estava querendo convidar uma jovem que sempre passava naquela lanchonete e seu amigo começa a zoar que ele não sabia nada de encontros. E chamar para ir em uma livraria não é uma boa ideia. E seu amigo pergunta quem é essa jovem e Hide acha que era garçonete e começa a dar em cima dela, mas a jovem sai com vergonha. A jovem que Kaneki estava de olho chega no restaurante e Hide diz que ele não tinha chance e era melhor desistir, mas Kaneki era guerreiro e começa a ler um livro para disfarçar e percebe que ela também estava lendo o mesmo livro, então já tinha um assunto para puxar. E quando chega em casa diz que conseguiu marcar um encontro na livraria da cidade e vemos que a cidade estava um caos, pois os agentes estavam em busca do ghoul glutão, que era um tipo de ghoul que se alimenta de vários corpos mesmo sem precisar. No dia seguinte ele vai para o encontro e as coisas estão indo muito bem e ele percebe que ela não comeu nada e ela diz que estava de regime e na hora de sair ela diz que morava perto da área onde várias pessoas foram atacadas por ghouls e Kaneki diz que a levaria em casa e isso está me cheirando a treta, pois eles começam a andar por lugares esquisitos e a jovem do restaurante passa na rua e vê que tem algo de errado. Chegando no local era um beco estranho e Rise começa a dizer que sempre ficou de olho nele e ficou feliz por ele tomar a iniciativa, mas aí que começa o terror, pois ela morde o pescoço dele e ele não entende nada, e ela diz que agora teria ele pra ela e começa a sair vários tentáculos dela, e ele tenta fugir, mas ela era muito rápida e forte, e esse seria seu fim, e no momento que daria uma falecida de leve, caem várias vigas em cima dela, e agora a Kaneki precisa lutar pela vida, e ele escuta que estavam fazendo um transplante de órgãos, ou ele poderia não resistir. Quando ele acorda, ele não lembra o que aconteceu, e a comida estava com gosto estranho, e Kaneki diz pro médico que tudo que ele comeu estava com gosto ruim, e o médico diz que era apenas pela situação. E quando é liberado do hospital, ele chega em casa sem entender o que estava sentindo, e na televisão o especialista começa a dizer que um ghoul só precisa se alimentar uma vez por mês e que comida normal tinha um gosto horrível. Ele começa a pensar que talvez seja isso, e Hide deixou várias comidas para ele, e tudo que ele vai comendo estava com gosto de merda, e ele fica desesperado. Hide está tentando ligar para ele, mas tem alguns dias que ele não atende o telefone, e ele começa a andar pela cidade e começa a ficar desesperado, pois as pessoas vão passando e ele começa a sentir um cheiro diferente e começa a ficar com fome. E quando volta para casa, seu olho estava vermelho, mostrando que ele era um ghoul, e ele tenta se cortar, mas a lâmina da faca se quebra e agora ele tinha certeza. Andando pela rua ele não sabe o que fazer, pois nada tem um bom gosto, até que ele sente um cheiro diferente e vai atrás e começa a entrar em um beco estranho. E quando chega lá, tem um cara comendo o outro, mas no sentido literal. E Kaneki fica desesperado, pois achou que era comida, e quando ele vai oferecer um pedaço, aparece um outro cara que diz que era território dele. Então eles dariam uma falecida de leve, pois se sentiu traído. E Kaneki diz que não sabia de nada, e daria muito ruim, mas aquela jovem que trabalhava no bar aparece e vemos que ela também era uma ghoul, e consegue espantar o outro cara, e ela tenta oferecer um braço de galinha pro Kaneki, e ele diz que não queria comer para não se tornar um monstro igual a eles. E ele começa a lutar contra sua natureza e ela mete um pedaço de carne na boca dele. Galera, essa história já começou animada e é a primeira vez que estou vendo, então deixa o like aí se estiver gostando e vou continuar a série. Agora se prepara e vamos para a segunda parte. O episódio começa mostrando a jovem obrigando Kaneki a comer alguma coisa, e ele está desesperado pois está com fome, mas ao mesmo tempo não queria comer, e ela começa a meter a bolacha nele por ele ficar de frescurinha, e ele acaba desmaiando e quando acorda estava em um quarto e lembra que ele estava apanhando quando chegou um velho que o ajudou e disse que eles deveriam se ajudar. E quando ele percebe, ele estava naquela mesma lanchonete que ele sempre ia, e o velho oferece um pouco de café, e ele fica suspeitando que poderia ter um dedo de pé ou algo assim. E ele explica que café é uma das únicas coisas que os ghouls conseguem comer
e saber o verdadeiro gosto, mas diz que aquilo não é o suficiente para sobreviverem e precisavam comer um bife. E quando ele sai, o velho começa a dizer à jovem chamada Touka que alguns dias passou no jornal que 2 jovens universitários foram encontrados em um canteiro de obra e usaram os órgãos da mulher no homem, e aquela mulher era Rise, então provavelmente ele era meio humano e meio Gol. Kaneki começa a surtar de tanta fome, e ele começa a ver Rise o tentando para comer, pois como ele tinha os órgãos dela, então eles possuíam algum tipo de conexão. E no dia seguinte ele decide ir para a faculdade e encontra com seu melhor amigo Hide, e ele sente que tem algo de errado. E Hide diz que precisava pegar um material com um veterano da faculdade, mas é aí que vem a treta, pois quando eles abrem a porta, o cara estava dando uma brincada errada com uma mulher, além desse cara ser o mesmo que o tentou falecer na semana passada, então ele fica apreensivo. Nikishi diz que não estava encontrando o material que ele estava precisando, e que deixou em casa, e Hide diz que iria na casa dele para buscar, e Kaneki diz que também iria porque para dar treta é muito fácil, e no caminho eles estão comendo tranquilamente, e Kaneki não sabe como ele consegue comer as coisas, e quando estão virando a esquina, ele desmaia Hide, e agora ele se revela para Kaneki, e diz que não deixaria sair vivo dessa vez, e ele o joga no beco e tira da própria garganta a comida de antes, pois ele consegue fingir que engoliu, pois ele era o famoso garganta profunda. Ele diz que se alimentaria de Hide na frente dele e depois acabaria com ele aos poucos, e Kaneki começa a ficar desesperado, pois estava muito fraco por não se alimentar, e quando Nekishi vai dar o golpe de misericórdia, Kaneki começa a se lembrar da infância e de como eles sempre estiveram juntos, e precisava fazer alguma coisa, e em um momento de raiva ele consegue tirar aqueles tentáculos de trás e deixa você imaginar de onde saiu. E ele começa a atacar Nekishi nervosamente e forma 36 estocadas de leve, e faltou apenas uma para finalizar, e ele fica tortinho no azeite. E tudo parecia que deu certo, mas agora ele estava com fome e machucado, e precisava se alimentar para recuperar as forças, e agora ele precisava lutar para não pegar o próprio amigo. E Rise está tentando o influenciar dizendo que por ser o melhor amigo não teria problema. E galera, comer no sentido bom já não é bom, agora imagina no sentido ruim. Touka aparece na hora e diz que ele estava perdendo o controle, e ele tenta ir pra cima dela, mas acorda novamente na lanchonete sem saber o que aconteceu. E o velho mostra que Hide estava bem, e quando ele pergunta como eles conseguiram fazer ele ficar calmo, o velho diz que só tem um jeito, e ele começa a ficar desesperado, pois não queria fazer essas coisas, e ele diz que Touka o ajudaria a conviver com essa vida. E no outro lado da cidade vemos 2 agentes que estavam investigando o ataque do Gol glutão, e eles estão tentando identificar o que aconteceu ali, pois um Gol e um caçador de Gol muito conhecido se enfrentaram e eles encontraram o alicate que o cara perdeu no começo da história. É galera, esse foi o anime Tokyo Ghoul, e se curtiu vem comigo que logo teremos mais, e aqui tem muito melado escorrendo pra todo lado, então só bora que com certeza é sucesso. Então deixa o like, se inscreve no canal e agora vou nessa, então beijos, abraços e fui!